Oi, gente, professora Vanessa aqui falando. Então, a gente viu rapidamente quais são os grupos de conta do PL e eu falei que a gente ia ter uma aula só para ver direito cada grupo desse de contas do PL, porque é bem complicadinho. Então, hoje a gente vai ver todas as reservas de lucro, uma por uma. Então, a gente viu que o PL tem capital social, tem reservas de capital, tem a conta de ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, a gente tem o que? Ações de tesouraria, e tem também, diminuindo, prejuízos acumulados. Então, essa reserva de lucro são reservas que elas derivam realmente do lucro do exercício. Então, são reservas que vêm do resultado. Diferentemente de reserva de capital e ajuste de avaliação patrimonial, que são acréscimos e decréscimos que vai direto para o PL, não passa pelo resultado. Então, bora ver quais são as reservas de lucro. A primeira e mais importante é a reserva legal. Por quê? Porque ela é uma reserva obrigatória que está definida em lei. A finalidade é a integridade do capital. Então, ela é uma reserva que a empresa é obrigada a fazer para que, caso um dia venha algum prejuízo, ela tenha como manter um capital reservado para manter a integridade do seu capital social. Então, a lei diz que toda vez terminar o DR, demonstração do resultado, quando tiver lá o lucro líquido do exercício, né, após imposto de renda e tal, isso é contribuição social, aí a gente vai destinar 5% para reserva legal. Só que esses 5%, eles são obrigatórios desde que não ultrapasse 20% do capital social da empresa. Como assim? Então, se a empresa tem um capital social de 100 mil, então ela está obrigada até chegar ao limite de 20 mil. Essa reserva legal. Então, a continha, a reserva legal dela tem que chegar ao máximo de até 20 mil. Quando ela tiver já 20 mil, ela não está mais obrigada a ficar destinando o lucro, esses 5% do lucro, para a reserva legal. Essa é o que a gente chama o limite legal. Limite legal. Existe também um limite facultativo. Limite facultativo. Que é o seguinte, ela não está obrigada a constituir a reserva legal quando o limite quando a soma entre a reserva legal mais as suas reservas de capital, a soma junto for maior do que 30% do capital social da empresa. Aí ela pode optar, é facultativa, pode optar por não fazer essa reserva legal. Então, bora ver um exemplo bem rápido. Suponha que a empresa tenha um capital social de 300 mil. E ela já tem constituído uma reserva de capital de 40 mil e já tem reserva legal de 20 mil. Aí, no exercício, ela deu um lucro líquido do exercício de 100 mil. Certo? 5% de 100 mil é quanto? 5% de 100 mil. Aqui, ó. 5 mil, né? 5%, 5 mil, isso. Aí, então, 5% é 5 mil. Ela tá obrigada, se o quê? Se ela tá obrigada a
até que essa conta de reserva de capital seja 20% do seu capital social. 20% de 300 mil é 60 mil. Então, ela está obrigada até 60 mil. Então, esses 5 mil adicionado dá 60 mil? Dá não. Então, ela está obrigada. Então, esses 5 mil iria direto para reserva legal. Agora, suponha que o capital social dela fosse de 100 mil também. Então, 20% dele seria 20 mil. E ela já tem 20 mil. Então, apesar de 5% do lucro líquido do exercício ser 5 mil, ela não estava obrigada, certo? Então, é assim. E a obrigação facultativa seria a gente somar esses 40 com 20, aí dá 60 mil, e a gente vê quanto é 30%. 30% aqui é 30 mil. Então, mesmo que a reserva legal tivesse 10, e a gente sabe que 20% seria 20 mil aqui, facultativamente, como a soma desses dois é 50, que é maior do que 30 mil, que é maior do que 30%, então, facultativamente, ela poderia optar por não destinar esses 5 mil à reserva legal. Então, é isso. A próxima reserva é a reserva estatutária. Essa é uma reserva que ela pode não existir, e ela é uma reserva que ela deve ser prevista no estatuto. Então, se a empresa quiser criar, por algum motivo, uma reserva com algum fim, ela vai lá no estatuto dela e determina a reserva. Só que as condições determinar a finalidade, para que serve essa reserva, qual é o limite máximo dessa reserva e a forma de cálculo. Qual é a base de cálculo dela, como é que é a forma de calcular. E, sim, uma coisa muito importante que tem aqui falando sobre a reserva legal, e também no finalzinho aqui, ó, a reserva legal, ela prejudica qualquer tipo de dividendos. Isso significa o quê? Significa que quando a gente for calcular a base de cálculo de dividendos a ser distribuídos aos sócios, a gente vai ter que sempre deduzir a reserva legal. E já na reserva estatutária não prejudica dividendos mínimos. Outra, reserva de contingência. É uma reserva, a empresa tem uma previsão, vamos supor que sazonalmente, de 3 em 3 anos, tem uma chuva muito grande e acontece alguma diminuição do lucro, alguma coisa, né? Acontece. Então, ela tem uma previsão de uma possível diminuição desse lucro. Aí, ela pode fazer uma reserva de contingência. Diferentemente de provisão, ele não fica no PL, ele fica no passivo, não é? Então, e qual seria a diferença entre uma provisão de contingência e a reserva de contingência? Primeiro que o fato gerador ainda não aconteceu na reserva de contingência. Então, é uma coisa do futuro, certo? E ele depende também do lucro, porque como todas as reservas de lucro, a gente vai destinar parte do lucro para essa reserva de contingência. Já o passivo, uma provisão de contingência, que é no passivo, você vai fazer esse passivo, essa obrigação, você vai elaborar ela independentemente de haver lucro ou não. Você vai criar aquela conta de provisão de contingência porque houve um fato gerador. Você só não está certo ainda do valor, mas houve aquele fato gerador, você cria a provisão para a contingência. Então, aí é diferente. E falando aí também, prejudica dividendos mínimos. Então, você vai ter que deduzir também quando você for calcular os dividendos mínimos. Reserva orçamentária. É qualquer tipo de reserva que esteja prevista no orçamento. Por exemplo, ela é também chamada de plano de expansão ou retenção de lucros. Por exemplo, eu tenho um plano para expandir e eu preciso de uma reserva. Então, você está lá fazendo uma reserva orçamentária, né? E não prejudica dividendos mínimos. Outra reserva de lucro a realizar. O que seria reserva de lucro a realizar? Ela é uma reserva facultativa e ela deriva do fato de que a contabilidade é por competência e não por regime de caixa. Então, o que pode acontecer é que a empresa teve lucro, mas esse lucro ainda não foi realizado. Esse lucro é um lucro ainda econômico, esse lucro ainda não foi realizado pelo regime de caixa. Então, para ela evitar que venha a haver conflitos de caixa, né, entre entradas e saídas, ela pode aguardar esse lucro ser realizado para distribuir dividendos.
Então, essa é a finalidade, evitar distribuir dividendos de lucros ainda não realizados. É muito parecida com a reserva especial para distribuição de dividendos obrigatórios, mas não é a mesma coisa, porque diferentemente da reserva de lucro a realizar, que o lucro ainda não foi realizado, na reserva especial para distribuição de dividendos obrigatórios, o lucro foi sim realizado, mas a empresa não tem valor monetário indisponível, não tem caixa para pagar. Então, apesar de ter sido realizada, ela deveria pagar, ela não tem dinheiro, não tem como pagar. Então, ela faz essa reserva. Tem o lucro, esse lucro foi realizado, mas não tem capital, não tem valor monetário em caixa. Aí ela constitui essa reserva especial para distribuição de dividendos obrigatórios. E por fim, a gente tem a reserva de incentivos fiscais, que é uma reserva nova, né, até aí criada pela 11.638 em 2007, e ela vem para substituir o que antes a gente fazia o seguinte. Então, assim, ela vem de subvenções governamentais, né? Então, vamos supor que o governo... meu Deus. Supor que o governo, ele deu uma subvenção de um terreno de 100 mil reais, com a condição da empresa passar 5 anos contratando 20 funcionários especiais. Seja lá o que especial significa, mas supondo, funcionários que ainda não são graduados, enfim. Então, vê só, o que acontecia antes é que a empresa, de imediato, reconhecia esse ativo, certo? E, de imediato, ela já colocava em reserva de capital, já aumentava o seu PL em 100 mil. Não passava pelo resultado. Hoje não se faz mais isso. Hoje todos os incentivos fiscais devem passar pelo resultado. Então, como nesse caso que eu dei, nesse exemplo que eu dei, está atrelado a uma obrigação de 5 anos, então a gente faria aqui um crédito impassivo, né, de uma receita a realizar, 100 mil, e por competência, conforme o tempo fosse passando, ano a ano, e a empresa mantesse esses 20 funcionários, aí ela ia realizando. Então, passou um ano, aí ela ia débito e crédito. Ela ia tirar do passivo, né? 5 anos dá 20 mil, e ia reconhecer a receita com subvenção, isso no resultado, de 20 mil. Aí, ou seja, essa subvenção, ela passa sim pelo resultado hoje em dia. Então, é isso que... Então, certo? Sim, aí tá certo, eu não vi encanto nenhum daqui essa reserva de incentivos fiscais. É o seguinte, como esses 20 mil, ele vai passar... vê esses 20 mil daqui, certo? Creditei receita, resultado. Ele vai passar pela DR, né? Então, quando eu tiver meu lucro líquido do exercício, o lucro líquido, ele tá lá 20 mil a mais devido a essa subvenção. Então, eu sou obrigada a pagar impostos sobre essa receita, sim ou não? Depende. Se a empresa decidir constituir essa reserva de incentivos fiscais, aí ela está desobrigada a pagar impostos incidentes sobre lucro, sobre essa reserva de incentivos fiscais. Então, no caso, ela derivaria disso daí, de uma receita com subvenção que foi para o DR e depois vai para a reserva de incentivos fiscais. Mas do mesmo jeito que ela não estaria obrigada a pagar impostos, ela também não pode distribuir dividendos sobre essa receita. Então, aqui, a reserva de incentivos fiscais, caso exista, a gente colocaria aí também que ela prejudica os dividendos. Então, para calcular dividendos, a gente deveria deduzir também as reservas de incentivos fiscais. Agora, continuando, deixa eu pagar tudo aqui. Bora ver.
Então, para que serve essas reservas tudo? Porque, vê só, pensa aí, gente. Se a gente tem um prejuízo, o que é que vai acontecer com esse prejuízo? Na lei, ela fala assim, que se uma empresa tiver um prejuízo, ela deve absolvê-lo obrigatoriamente por lucros acumulados. Mas lucro acumulado não existe mais. Sim, não existe mais. Então, não faz sentido eu ter colocado aí lucros acumulados, mas é porque eu quis colocar exatamente o que tem na lei. Então risquem esse, né? Então, ela teria que absolvê-lo pelas reservas de lucro, reserva legal e facultativamente pelas reservas de capital. Ou então, se ela pegar todas as reservas de lucro dela e não conseguir absolver os prejuízos, aí ela facultativamente pode abrir mão das suas reservas de capital, facultativamente, ou constituir lá os prejuízos acumulados, certo? E esses dividendos que eu fiquei falando toda hora, dividendos, prejudica, não prejudica, é o seguinte, a gente tem lá o lucro líquido do exercício, certo? Os dividendos é aquela parcela que os sócios recebem, né? Eles, evidentemente, precisam ser remunerados pela participação na sociedade. E, então, é uma parcela que os sócios recebem desse lucro. Então, é do lucro líquido do exercício diretamente que é calculado os dividendos? Não. É do lucro líquido do exercício, só que ajustado. Por quê? Porque a gente viu que existe, por exemplo, a reserva legal, que, primeiro, ela prioridade na distribuição desse lucro. Então, primeiro vai para a reserva legal. Então, aqui tem a formulazinha direita do lucro líquido ajustado para a gente calcular os dividendos, certo? Ó, lucro ajustado é igual ao lucro líquido do exercício menos prejuízos acumulados. Se houver prejuízo acumulado, a gente já viu que vai ter que deduzi-los, né? Reserva legal, ou seja, se a gente precisar constituir reserva legal, ela vai sair dessa base de cálculo dos dividendos. Base de cálculo, né? Que é o lucro líquido ajustado, que é igual a lucro líquido do exercício menos prejuízos acumulados, menos reserva legal, menos reserva de contingência, que a gente viu que também prejudica os dividendos mínimos. Aí vem somando a reversão dessa reserva de contingência. Como assim? Passou os 3 anos, passou 4, passou 3 anos e não aconteceu. A empresa fez uma previsão de que algo ia diminuir o lucro, mas não aconteceu. Aí ela pega e faz a reversão dessa reserva de contingência. Então, entrou dinheiro. Então, ela vai ter que colocar de volta na base de cálculo para pagar dividendos. Então, essa reversão da reserva de contingência vem aumentando. E menos o quê? Menos a reserva de incentivos fiscais. Que eu falei que a empresa, que ela é essa reserva de incentivos fiscais, que foi a última que a gente falou aqui, ó. Eu falei que ela era facultativa, mas caso a empresa não queira pagar impostos sobre ela, que queira deduzir na hora de pagar os impostos, ela é obrigada a fazer essa reserva de incentivos fiscais. E, fazendo a reserva de incentivos fiscais, ela ganha em não pagar impostos, mas ela perde em não poder distribuir dividendos. Então, sai aí da reserva de incentivos fiscais. Então, vocês viram aí brevemente, né, todas as reservas de lucro e também como é que a gente faz para calcular a base de cálculo desses dividendos, que é dividendos mínimos, que a gente chama de lucro líquido ajustado, né? Outra coisa que é importante para a gente saber, já que a gente está no tema de lucro de dividendos, é o seguinte: existe um percentual mínimo de dividendos, dividendos mínimos existe um percentual mínimo. Então, é o seguinte, a empresa, ela pode determinar em estatuto o percentual dos dividendos mínimos, dividendos que ela vai distribuir, certo? Caso seja omisso, caso o estatuto não esteja falando nada sobre esse percentual, será 50% do lucro líquido ajustado, certo? Ajustado, depois que passou por isso tudinho aqui, certo? Agora, uma coisa caso ele não seja omisso e ele tenha falando lá, não pode ser menor do que 25%.
certo? Ou seja, no estatuto ele pode dizer, vai ser 30, vai ser 35. Se ele não falar nada, vai ser 50%. O que ele não pode é falar que vai ser menos de 25% do lucro líquido ajustado. Então é isso, a gente para por aqui. Até a próxima.